Oi gente, tudo bem? Meu nome é Débora e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para sua vida. Essa palavra, assim que Deus começou a falar comigo, ela veio muito de encontro a mim. Então tem confrontado muito meu coração. Então eu acredito que Deus quer te confrontar também e trabalhar isso em você. É um pouco longo, então eu vou tentar resumir ao máximo. Mas eu acredito que todo mundo já conhece a história de Samuel, né? Como Ana não podia gerar e ela pediu um filho a Deus e Deus concedeu Samuel a ela. E como oferta de gratidão, ela entrega Samuel como sacerdote para Deus. Então Samuel ele cresce como um menino, como um jovem, como um homem na casa de Deus, servindo como sacerdote. E junto dos sacerdotes, Samuel convivia com Eli, que era pai de Ofni e Finéias, e era o principal sacerdote naquele momento. E a Bíblia fala que Ofni e Finéias não serviam a Deus da forma correta. Eles não tinham temor nenhum a Deus. E a Bíblia fala isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E no versículo 22 ele fala assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, assim, Ofni e Finéias, como a Bíblia fala, não se importavam com o Senhor e não se importavam nem em esconder os seus pecados. Era algo tão escancarado que eles se prostituíam na porta da congregação, para todo mundo ver. E todo mundo sabia, inclusive Eli. E como pai e sacerdote, Eli também falhou. E Deus mostra as falhas de Eli, como Eli, se tirando dessa situação e fingindo que não vê os pecados dos filhos, como ele também estava pecando. E Deus manda um profeta falar com Eli e dizer que a casa de Eli seria totalmente afastada do cargo sacerdotal. E Eli até chega a falar: Deus, mas por favor, permite que pelo menos um seja sacerdote. Permite o cargo de sacerdote para alguns, para que a gente não morra de fome. Porque era um ofício, sabe, da família. Então, e mesmo assim, Deus realmente castigou essa família pelos seus pecados, por não terem temor a ele. E Deus dá também uma visão a Samuel que fala a mesma coisa, que fala como Deus não estava se agradando das atitudes dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e de como ele iria castigar a eles. E depois disso, depois dessa palavra que Deus deu a Samuel para passar para Eli, o versículo 1 do capítulo 4 fala que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então, essa profecia é o que Deus falou para Samuel em relação a Eli e os filhos de Eli. Todo Israel sabia. Todo mundo ficou sabendo. Foi uma fofoca que correu e todo mundo ficou sabendo. Então, além das pessoas verem, do povo de Israel ver o pecado de Ofni e Finéias, eles também ficaram sabendo que Deus tinha mandado profetas e falado com Samuel para colocar um fim nisso em relação a Eli, para falar com Eli que aquilo ali estava errado. Então a população já sabia que os filhos de Eli estavam em pecados e que não eram homens de Deus, não eram sacerdotes reais, sabe, sacerdotes concretos. A Bíblia fala no capítulo 4, ela conta a história da batalha dos filisteus contra os israelitas. E é sobre isso que eu quero falar, inclusive, sobre essa batalha, porque essa batalha diz muita coisa, representa muita coisa. Mas a Bíblia fala no versículo 2 que os filisteus estavam em combate com os israelitas e Israel foi derrotada. E nisso 4.000 homens morreram. 4.000 homens morreram. E aí o povo de Israel voltou pro arraial triste, sabe? Tipo assim, cara, a gente perdeu a batalha. E os anciãos do povo falaram, no versículo 3, eu vou ler. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, os anciãos queriam trazer a arca da aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus, queriam trazer a presença de Deus para o arraial, para que assim eles com certeza vencessem a guerra. Porque com a arca da aliança com eles com certeza venceriam a guerra. A gente sabe que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Mas o povo tinha tanta certeza de que só com a Arca da Aliança eles iriam obter vitória, que essa era a única motivação deles. Ter a arca, não importa como, mas ter a arca para ganhar a guerra. E a história continua.
E no versículo 4 fala assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Presta atenção nessa. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Ou seja, mesmo depois de saber que Ofni e Finéias estavam em pecado e que Deus iria castigar eles 2 e a casa inteira de Eli, o povo ainda assim aceitou que esses 2 trouxessem a arca da aliança. E é isso que eu queria falar. Porque em diante a história fala que Deus não estava com eles. Que Deus não deixou que eles vencessem a batalha. O que antes eram 4.000 mortes se tornaram 30.000 mortes por causa do pecado de Ofni e Finéias. E o povo podendo, se levantar e falar: não, a gente não quer que Ofni e Finéias tragam a Arca da Aliança. Porque o povo poderia ter se posicionado, correto? Mas eles não falaram nada, eles só queriam a Arca da Aliança, não importa como, que a Arca da Aliança estivesse presente. Essa era a certeza de que eles venceriam a guerra. E por causa disso, por causa dessa prepotência, dessa religiosidade, Deus não estava com eles. E Deus não permitiu que eles vencessem a batalha. E por isso 30.000 homens morreram. E a reflexão que Deus trouxe ao meu coração é que quantas vezes a gente já sabe que algo é errado. A gente já sabe que algo não está sendo feito exatamente da forma que Deus quer. Mas por ser mais fácil, por ser rotineiro, por ser mais menos complicado pra gente, a gente ainda assim faz. E por isso coisas dão errado. E por isso religiosidade mata. Porque é nessa de ter o tempo que a gente quer com Deus, da forma que a gente quer, e colocar Deus nessa caixinha, que a gente perde, a gente vai murchando dia após dia. Essa série de medidas que a gente coloca como leis na nossa vida, para alcançar Deus, para servir a Deus, pode nos matar, sabe? O povo aceitou que 2 homens que estavam sendo apontados por Deus como pecadores, eles aceitaram que esses 2 trouxessem a arca. E que zelo é esse? Um povo que serve ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, aceitou que 2 pecadores claros, que não se arrependem, trouxessem algo tão precioso como a presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, pro arraial de batalha. Tipo assim, como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, eles deveriam ter se posicionado e mudado aquela situação de alguma forma. Sabe, se posicionado em relação àquilo, para fazer o que fosse possível, mas não permitir que a arca fosse trazida por 2 homens muito pecadores e depravados, que não queriam se arrepender. Então, é isso que eu queria te falar hoje, te perguntar, na verdade. O que tem passado? O que você tem deixado passar? Qual é o pecado encoberto que você ainda assim deixa coberto? Que Deus já te falou que, olha, dessa forma, com esse pecado, você não vai andar. Com esse pecado, a sua vida não vai mudar, sabe? Você tem passado tantos anos na igreja e mesmo assim você não sai do lugar porque esse pecado continua ali e você não muda. Então, o que tem nos segurado? Qual é o pecado que a gente tem escondido e decidido não mudar? E decidido continuar segurando ele com todas as forças? Porque Deus, ele não compactuou com o pecado, sabe? A presença de Deus não agiu naquele momento, naquela batalha, porque a forma que a situação foi conduzida não estava de acordo com os planos de Deus. Não estava de acordo com a vontade de Deus, com o coração de Deus. Então, o que será que a gente tem feito? Será que as nossas atitudes, o que a gente faz na nossa rotina do dia a dia, não tem compactuado com o coração de Deus? Sabe, isso me traz muito temor, porque eu não quero ser igual Eli, eu não quero ser igual Ofni e Finéias, e eu não quero ser igual o povo de Israel nessa situação. Porque a presença de Deus, ela deve ser tratada com a preciosidade que ela é, com o temor extremo que é. Então, a gente não pode deixar passar. Se Deus já falou com a gente, já pediu pra gente entregar, já pediu pra gente vencer certas coisas e situações na nossa vida, é nosso dever lutar com todas as nossas forças e vencer aquilo. E não deixar que a carne vença. E sim, lutar contra a carne com as armas que o Espírito Santo de Deus nos deu e nos fortalece dia após dia para vencer essa batalha. Então, a minha oração é para que a gente entenda
o que está encoberto, para que a gente possa abrir os olhos para as atitudes que a gente tem tomado que não agradam o coração de Deus. E essa oração eu faço para mim e também faço para você, porque como cristãos a gente precisa sempre estar se examinando, entendendo o que Deus quer da gente e o que a gente pode fazer de melhor, sabe, para agradar a Deus. Então, que a gente pense nisso, sabe, que a religiosidade não seja um motivo de morte pra gente, um motivo de separação de Deus pra gente, pra nossa vida, pra nossa caminhada cristã. Então, essa é a minha oração, para que a gente continue se examinando dia após dia e descobrindo os pecados que estão encobertos, para que a gente sempre lute contra eles e vença da melhor forma, com Cristo, porque Ele é digno de toda a honra das nossas vidas, de toda a glória e de todo o poder. Ele é o único suficiente em nossas vidas, e é por causa dele, é através dele que a gente vence o pecado. Então a gente precisa se posicionar como cristãos, porque o nosso Deus não compactua com o pecado. E essa era a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu espero que ela te abençoe nesse dia, e que você pense nisso e ore sobre isso. Que Deus te abençoe.